O Caio sempre escreveu. A história na família, que a primeira historinha que ele escreveu foi com 6 anos de idade. Até um certo tempo a mãe tinha essa história, depois se perdeu. Ele trabalhava muito um texto, ele não escrevia texto de jornal, por exemplo. Escreveu, acabou, mandou, né? Não, ele escrevia, ele relia, ele cortava, ele mudava, né? Os livros dele, nenhum foi escrito. Tem muito escritor que diz, não, baixou e veio e foi tudo numa noite. Não, não era assim. Na verdade, assim, eu fiquei sabendo que isso ia ser publicado meio em cima da hora, né? A princípio eu achei, bom, vão organizar o negócio, né? Vão colocar frases dele e dizer de onde é. A princípio eu acho legal, porque a pessoa gostou, vai procurar o livro, né? Vai procurar conhecer. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Eles pegaram as frases, colocaram lá e é uma porcaria, né? A família detém os direitos, né? Tem uma agência que cuida, uma agência literária que cuida dos direitos. A gente não acompanha de perto. Na verdade, eu acho que o mercado editorial no Brasil é muito complicado, assim. Esse livro é um exemplo, né? Quando a gente sempre, agora não, já mudou um pouco, mas antigamente, há um tempo atrás, a gente ia ver as peças do Caio, que faziam um contexto do Caio, era tudo muito escuro, muito pesado, sabe? Uma coisa meio assustadora, assim. E o Caio não era assim. Ele era uma pessoa muito alegre, e divertido, engraçado, né? Então, são visões que as pessoas têm, às vezes pelo que leem, né, dele, e às vezes porque tem mesmo essa imagem, ou porque era o que ele demonstrava, né? Por exemplo, eu acho assim, uma pessoa que é diagnosticada lá em 94 com AIDS, né? Ir para um jornal de circulação nacional, colocar a cara dele na capa desse jornal para dizer que era portador da AIDS, né? Tem que ser muito macho para isso, né? Porque ali houve discriminação, muita gente se afastou, muita gente se aproximou justamente por isso. Ele só era procurado para dar entrevista, muito procurado, sobre a doença, e ele não queria falar sobre a doença, ele queria falar sobre o trabalho dele. O Caio, quando estava no hospital, ele escreveu uma carta para mim, quando ele operou a vesícula. Isso foi em novembro, dezembro de 95. Depois disso, ele quase morreu. Ele saiu do hospital e ele me entregou essa carta. Aí nessa carta dizia, deixa isso com fulano, aquilo, tal. E dizia isso. Teatro com o Marcos Breda, cinema com o Gavronski, cinema, vídeo, né? E a literatura, os livros com o Gil Veloso. Certo. Quando o Caio morreu, se conversou com o Breda e com o Gavronski. Por quê? Porque o Gil sumiu 3 anos. Ele mudou de telefone, mudou de endereço e não se conseguia contato nenhum com ele. Depois de 3 anos que o Caio tinha morrido, a mãe já tinha morrido e o pai tinha morrido, ele me ligou um dia. Só que em 3 anos a obra de uma pessoa não pode ficar parada. Tem que se tocar. A parte de teatro e a parte de cinema foi respeitada a vontade do Caio. O Breda e o Gavronski durante um tempo tomaram conta e receberam por isso o que o Caio determinou. Informalmente, porque a gente foi consultado um advogado, ele disse, não tem como fazer isso legalmente. Não tem como deixar legalmente. Nenhum juiz vai aceitar isso aqui. Então vamos fazer informalmente. Depois de certo tempo, o Breda e o Gavronski desistiram, não querem mais. Mesmo porque eles tinham a vida deles, têm até hoje, e aquilo tomava um certo tempo, sabe? Agora diminuiu um pouco, porque a obra do Caio está toda com uma gente. Mas era quase que diariamente, o pessoal pedindo autorização para teatro, para filme, para documentário. E uma pessoa que trabalha com teatro, com cinema, tem outras coisas para fazer, né?
O problema do Gil foi esse, o Gil sumiu. Tá. E que conhecimentos que o Gil teria para chegar numa editora e oferecer a obra do Caio? Ele não tinha na época, como ele não tem hoje. Só que também a gente não achou justo, depois de 3 anos, entregar para ele isso assim, quando a coisa já estava toda encaminhada, né? Acho muito chato isso dele. Todo mundo ele fala, a família não quis me dar. Não, não foi assim, a família não quis me dar. Sabe? Legalmente era impossível fazer.